Flamengo ganha o seu novo título brasileiro e não tem título no fax, não tem título ganho no tapetão, nada disso. Todos os títulos do Flamengo foram ganhos jogando bola no campo de maneira, digamos assim, para mim, mais do que incontestável, né? Embora algumas pessoas vira e mexe queiram contestar o incontestável. Meus amigos, olá, olá, campeão de novo, campeão de novo. Não foi uma grande exibição, né? Eu confesso que fiquei nervoso até o apito final, né? O Flamengo, às vezes, gosta. Melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas empatado com o Cruzeiro nesse momento. Melhor campanha em casa, invicto em casa, melhor jogador do campeonato. Talvez vários jogadores na seleção do campeonato. Eu acho que o título do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro ele é muito merecido. Na abertura, Flamengo tomou 24 gols em 37 partidas, tem 51 gols de saldo. Poucas equipes fizeram mais de 51 gols na competição, 5 ou 6 equipes. Depois eu faço a conta aqui rapidamente para te passar. Flamengo termina em casa invicto. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. O tal jogador que era tão criticado e ainda criticado pela torcida, Samuel Lino, faz o gol do título. Samuel Lino faz o gol do título do Brasileirão. O Flamengo conquista seu campeonato, né? O 9º título da história do Flamengo. E o Mauro ainda dá uma cutucada no Palmeiras, falando que alguns títulos que o Palmeiras conquistou do Brasileirão é da época do fax. Mano, essa parte tá muito boa. Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Parabéns à nação, hein? A nossa torcida é foda demais. E vamos comemorar. Dê seu like, comenta aí, hype o vídeo e se inscreve no canal, porque hoje eu vou comemorar como eu fiz na Libertadores também. Vambora! Chegada do Flamengo, apenas 4 dias depois de ganhar a Libertadores, o Flamengo confirma o título nacional com a vitória por 1-0 sobre o Ceará, gol Lino. Estamos aqui em Lima ainda, estou voltando para o Brasil nas próximas horas, fazendo essa live direta no meio do aeroporto, onde eu acompanhei toda a partida, e vamos conversar um pouco mais agora do importante, né? Depois de uma temporada 2023 que o Flamengo nada ganhou, uma temporada 24 que foi marcada pela conquista do campeonato da Copa do Brasil, e agora em 2000, e além do Carioca, claro, e agora em 25, o Flamengo ganha de novo o Carioca, ganha também a Libertadores e o Brasileiro, além da Supercopa, além da Taça Guanabara, podendo também ganhar até o Intercontinental, agora é chamado o antigo Mundial de Clube. Semana que vem o Flamengo já joga lá no Catar contra o Cruz Azul do México. Parabéns a todos os rubro-negros que comemoram aqui no aeroporto, muitos ainda voltando para o Brasil, muita comemoração no gol também, no momento em que o árbitro apitou o final da partida e essa conquista do Flamengo. Os jogadores vão erguer o troféu, muita festa no Maracanã e aquela história, né? O Flamengo ganha o seu novo título brasileiro e não tem título no fax, não tem título ganho no tapetão, nada disso. Todos os títulos do Flamengo foram ganhos jogando bola no campo de maneira, digamos assim, para mim, mais do que incontestável, né? Embora algumas pessoas vira e mexe queiram contestar o incontestável. Os jogadores estão lá no campo também com as suas medalhas, muita festa, muita euforia, público superior a 73 mil pessoas. O Flamengo que nunca foi rebaixado, agora é o maior campeão brasileiro. Repito, campeonato brasileiro disputado desde 71. Os títulos anteriores eram de outros torneios que, numa canetada, o dirigente tentou transformar em título brasileiro. Quem quiser acreditar nessa lorota, que acredite. Quem achar que uma canetada, 2 precificados, que vale mais do que a história, que pense assim. A Taça Brasil era um outro torneio, o Robertão era outro torneio, o Brasileirão surgiu em 71. Mas então, como é que faz? Sim, não existia campeonato brasileiro. Simples assim. Mas, enfim, fato é que o Flamengo ganhou o campeonato, festeja com a sua torcida, com reflexo de um trabalho que vem sendo feito de muito tempo, desde a temporada 2013, quando o Flamengo conseguiu dar início, né? O pessoal deu início à sua recuperação financeira, administrativa, né? Que resultou no outro momento do Flamengo, um momento do time competitivo, vencedor, um time que
briga em todas as frentes e consegue hoje dar essa enorme alegria à sua torcida com a conquista de mais um título nacional. O Flamengo que jogou essa final de Libertadores sem o Pedro machucado, seu centroavante, sem o Léo Ortiz, importante zagueiro, mais técnico zagueiro, também jogando essa reta final sem esses jogadores, né? Todo mundo passou por mudança essa temporada, saíram Gerson Wesley, chegaram jogadores como o Jorginho, Carrascal, por exemplo. Não sei se o Flamengo se recompôs também no mercado, conseguindo aí manter um nível elevado, um ótimo trabalho do Felipe Luiz, que bizarramente, aqui nessa live, inclusive, várias vezes, um ou outro bobo chamando o rapaz de estagiário, coisa parecida, um jovem e muito talentoso treinador, e dá início aí à sua carreira de maneira exuberante, ganhando já, em pouco mais de um ano, ele já ganhou Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Supercopa, a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. E pode ganhar o Intercontinental. E no ano que vem, em fevereiro, contra o Lanús, pode ganhar a Recopa Sul-Americana, que é o torneio, um troféu disputado entre os campeões dos 2 torneios da Conmebol, né? O campeão da Libertadores enfrentando ida e volta ao campeão da Sul-Americana. Esse é um título que o Flamengo não pôde ganhar esse ano, porque não ganhou no título internacional do ano passado, portanto não pôde sequer disputar, mas tem essa chance por ano que vem. Você vai chegando, vai dando like pra gente. Os jogadores do Flamengo comemorando no campo, Maracanã com muita festa, repetido. O público hoje é superior a 73 mil pessoas, recorde, né? Lembrando sempre que Maracanã, oficialmente 78 mil lugares, mas esse foi lá da Copa do Mundo, dentro dos jogos. Normalmente você tem separação de torcida, cadeiras cativas, você não consegue ter esse número todo de torcedores. Mas o Flamengo aos poucos vai conseguindo abrir alguns setores a mais, enquanto não tem uma torcida visitante que ocupa espaço, ele agora consegue dar uma ajeitada para ter mais ingressos para sua torcida, e com isso vai levando um pouco mais a capacidade, chegando agora em 73 mil, o que é muito significativo, né? O público que o Flamengo não conseguia atingir até o ano passado. Mas agora, com uma concessão por 20 anos, também pode fazer mais ajustes no estádio para poder, com isso, receber mais torcedores. Tá? Muito bem, vamos lá, galera. Vamos mandando aqui mensagem para Daria, Felipe Luiz Castro, falou o Dino. Ainda bem que ele não é dirigente do Flamengo, pode fazer o que ele quiser, direito à opinião. Cavalinho, você sabia que o Felipe Luiz ganhou todos os títulos que ele disputou? Os títulos possíveis no continente. Ele disputou uma Copa do Brasil, logo no comecinho ganhou. Disputou um estadual, ganhou. Disputou uma Supercopa, ganhou. Disputou a Libertadores, ganhou. E hoje disputou o Brasileiro, ganhou também. O que você acha que vai acontecer agora, nesse Mundial, hein? Eles já passaram a chamar de Intercontinental, mas que a FIFA já disse que quem ganhar vai ser campeão do mundo. Será, Cavalinho? Será? Vai ser campeão da porra toda! Meus amigos, olá, olá! Campeão de novo, campeão de novo. Não foi uma grande exibição, né? Eu confesso que fiquei nervoso até o apito final, né? O Flamengo, às vezes, gosta de ficar ganhando por apenas um gol de diferença e tomar sufoco no final. Eu acho até que não tomou sufoco. O Ceará não foi capaz de dar um sufoco no Flamengo no final. Mas nós, rubro-negros, já estamos carecas de ver, né? Deixa eu tirar o som aqui. Está o Bruno Henrique falando ali. Vamos ouvir um pouquinho, Bruno? Final, não sei vocês. Por que eu fiquei tenso? Porque nós já vimos o Flamengo, e não é só o Flamengo do Felipe Luiz. Várias vezes o Flamengo está com uma vitória na mão e deixar escapar. E tudo que o Flamengo não podia fazer hoje era deixar escapar essa vitória. Porque o Palmeiras ganhou do Atlético. Que baba esse time do São Paulo. Que baba. Realmente o São Paulo é um enganador, né? A gente conhece, né? A gente conhece bem. Então, o Palmeiras estava ganhando 2-0 rapidinho. No final, o Piquerez do Palmeiras ainda foi expulso no segundo tempo, no início do segundo tempo, e mesmo assim o Galo tomou 3-0. Então você fica naquela coisa, nós vimos esse ano, vamos falar desse ano, nós vimos o Flamengo ganhar de 1-0 com sobras no jogo, jogando muito melhor. Contra o Grêmio, surge uma bola na mão do Ayrton Lucas, pênalti. Lá se foi a vitória. Já vimos outros jogos, em todos os campeonatos que disputamos esse ano, Léo Pereira, de repente, fazer um pênalti. Lá se vai a vitória também. Então, eu fiquei tenso. O
Flamengo não sofreu nenhum ataque perigoso. O Rossi não precisou fazer nenhuma grande defesa. Mas a gente fica sempre com aquela coisa, meu Deus do céu, por que não fez o segundo gol? Né? Por que não fez o segundo gol? Enfim, mas é absolutamente compreensível. Gente, o time do Flamengo estava nitidamente cansado. Ninguém faz o que o Flamengo fez, de jogar uma final de Libertadores no sábado, voltar no dia seguinte de um voo de avião e pegar uma carreata como aquela no trio elétrico, que se estendeu por pelo menos umas 3 horas, debaixo do sol, com um troféu na mão, fazendo festa, bebendo uma coisinha aqui, outra ali. É claro que o preparo físico de hoje não era o ideal. Eu pensei até, confesso, me surpreendi, porque eu achava que o Felipe Luiz ia tirar alguns jogadores. Achava, por exemplo, que o Danilo ia dar lugar ao Léo Ortiz, que já está tecnicamente curado, então seria até uma oportunidade de você dar um descanso ao Danilo, que a gente sabe que o Danilo é aquele jogador que não pode fazer muitos jogos seguidos. Achei que, de repente, ele vinha com o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Enfim, eu achei que ele ia fazer umas 3 mexidas. Ele não ia descaracterizar o time. Mas ele veio com o time inteiro que jogou a final. A escalação que começa o jogo de hoje é rigorosamente a mesma que começou o jogo lá da final da Libertadores em Lima. E aí estava na cara que o Flamengo não teria o fôlego que ele teve em outros jogos. Mas fez um jogo absolutamente seguro, né? Troca de passe, tocando. O gol demorou um pouquinho a sair, teve alguns bons momentos, inclusive em chute do Jorginho, em bolas que chegou a quase fazer, o Varela cabeceou uma bola para dentro da área, aí é que eu digo, como faz falta o Pedro, meu Deus. O Bruno Henrique está jogando bem, não está jogando mal, mas o Bruno Henrique não tem aquele senso de posicionamento de um centroavante. Nas 2 bolas que o Varela cruzou para dentro da área, e elas que passaram praticamente sem que os zagueiros tocassem, não tinha um centroavante de verdade para empurrar a bola lá para dentro. Mas no final, o Samuel Lino, que eu acho que não estava jogando bem, Samuel Lino me parece estar especialmente cansado. Não sei se é pelas aventuras dele com a nova namorada, uma veterana modelo, mas o fato é que eu não vejo mais aquela velocidade que ele tinha. Mas não é que ele vai e faz a jogada, um passe pornográfico do Carrascal, e ele faz o gol. E era tudo que o Flamengo precisava. Se o Flamengo tivesse ido para o segundo tempo com 0-0, muito possivelmente a tensão ia começar a ficar grande. Por quê, pô? Era tudo que o Flamengo não podia, era empatar hoje. Se empata hoje, ia ter que jogar o último jogo à Vera. Ia ter que ir para o Maião, jogar contra o Mirassol, que é uma pedreira lá, e não poder perder. Ia ter que ter, pelo menos, arrumar um empatezinho, se tivesse empatado hoje. Então... E principalmente quem está em casa aqui no nosso prorrogação aqui no YouTube da TNT Esportes. Melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas empatado com o Cruzeiro nesse momento. Melhor campanha em casa, invicto em casa, melhor jogador do campeonato. Talvez vários jogadores na seleção do campeonato. Eu acho que o título do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro ele é muito merecido. Um título em que o Flamengo foi cobrado em alguns momentos por não ter garantido esse título antes ou de forma mais antecipada, tamanha a qualidade que mostrou e com alguns sobressaltos que acho que fizeram parte aí de um time que jogou quase 80 vezes no ano, de um time que teve algumas lesões, de um treinador que ainda está aprendendo no cargo, né? Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Então, acho que é um título muito merecido para o Flamengo. Você não tem como um time que tem melhor ataque, melhor defesa, o melhor jogador do campeonato, não perdeu em casa, você questionar esse título. É um título muito merecido e um título que de uma diretoria que acho que teve o mérito de começar desde o início a valorizar o Campeonato Brasileiro, que acho que foi coisa que faltou nos últimos anos. É o Danilo? Danilo. Né? Parece. Bom, parece daqui. Acho que isso faltou nos últimos anos. Em vários momentos, a direção parecia que estava aceitando você fazer concessões no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do futebol brasileiro, ponto. Ele tem que ser sempre. Entre esticar a corda para ganhar o Brasileiro
ou priorizar a Copa do Brasil, tem que ir na Campeonato Brasileiro. Para mim, acho que está muito claro isso, e essa direção falou isso em discurso e também na prática, quando o Felipe Luiz pôde poupar, ele poupou na Copa do Brasil, e acho que foi uma decisão acertada. A vitória do Flamengo, né, o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o título do planejamento, mas também o título da execução, né, de várias maneiras. O Flamengo tem vários jogos, né, que é importantes, inclusive o de hoje 1-0 de novo, como a final da Libertadores. Estão gritando lá, PQP é o melhor goleiro do Brasil, Rossi. Rossi. E Esse é outro, pode ter debate, né, se o Rossi é o melhor goleiro do campeonato. Acho que é mais aberto do que o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, mas é uma outra coisa que pode estar na discussão aí, né? Melhor, o Vez passou aqui de melhor time, né, melhor ataque, melhor defesa, né? Acho que melhor time no campo e melhor elenco também, né? E aí, quando foi precisando aqui e ali, as peças entravam, davam conta. É um título de fato do Flamengo inteiro, né, ô Ricardinho? Boa noite. Boa noite. Help me, help you. Parabéns ao torcedor do Flamengo. Mais um título merecido. O ano só não é perfeito pro Flamengo, porque é impossível no futebol você ganhar tudo, né? O Flamengo foi disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? Aí também agora, exato, aí não dá, né? O Vitor Sérgio tem razão, o Flamengo teve que um ano ou outro priorizar até a Copa do Brasil, porque o brasileiro acabou escapando, e o Flamengo tem mais um título a disputar, que é o Intercontinental de Clubes, que para mim é mundial, tá? Se o Flamengo for lá, em Doha, no Catar, e ganhar, tem que contar como título vai gerar mundial. Outra polêmica, né? Outra polêmica, com certeza. Agora, o Flamengo é um espetáculo, eu estou muito à vontade para falar, porque desde o começo eu disse que o Flamengo tem um elenco que quer sobrar com relação aos outros. O ano passado, quando o Felipe Luiz assumiu esse time do Flamengo, muita gente não acreditava. O Felipe mostrou em um ano e pouquinho aí que já é um grande treinador. Não é o melhor treinador do futebol brasileiro no momento. E também não é o Abel Ferreira. O melhor treinador do futebol brasileiro chama-se Rafael Guanais, que faz um trabalho espetacular com um orçamento desse tamanho no Mirassol. Mas a festa do Flamengo é merecida, e você que é torcedor do Flamengo, eu morro de inveja de você. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia estar completamente embriagado. Porque é um título atrás do outro. Haja fígado! Haja fígado! Felipe Luiz com o seu lookinho todo preto, né? Como virou o costume e quantas tradição. Camisas pretas será que ele tem? Acho que todas. É o guarda-roupa da Mônica. Lembra da Mônica? Ou será que ele é igual o Tele, que o Tele usava a mesma camisa vermelha? Não, será que é a mesma camisa preta? Foi lá cumprimentar a arbitragem, o Felipe Luiz, que já entra para a história do Flamengo, obviamente, né? Ganhando a Libertadores, ganhando o título do Brasileirão desse ano, mas ganhando ainda o Campeonato Carioca, ganhando ainda a Copa do Brasil. Então, assim, Recopa, né? Flamengo é Recopa também, não ganhou? Supercopa. Então, impressionante o que conseguiu fazer o Felipe Luiz em tão pouco tempo. Ele é muito bom. A temporada 2025 do Flamengo, ela é bem melhor que a temporada 2019. Em 2019, o Flamengo foi aquele time mágico, né? Nos meses finais, mas o todo da temporada começa com Abel Braga, aquele time de 2019. O Flamengo de 2025 é muito mais seguro no todo da temporada do que em comparação com 2019, e assim, é um Grand Canyon de diferença. Obviamente, se você pegar os meses finais, aquele amor de verão que foi o Jorge Jesus, aí não, beleza, aí acho que é outra discussão. Mas no todo da temporada, e a vitória do planejamento de uns caras que sentaram na mesa lá no início do ano e falaram: o brasileiro é a prioridade. Isso. Nós vamos ganhar o brasileiro e a Libertadores nós vamos competir. Competiu e ganhou. Estamos de volta aqui no Linha de Passe para comentar o título do Flamengo. Enea, campeão, é o nono. Tá? Existem alguns prefixos que a gente precisa trabalhar. Enea é um dos mais complexos. Meu caro Paulo Calçade, para todo mundo que está na ESPN, no Disney Plus e hypando o título do Flamengo, mais um. Que momento do rubro-negro, Calçade? É um grande momento. Boa noite. Um ano que, recupera um período mais triste, recente, que o Flamengo tinha tudo para ganhar títulos e não ganhou nada. Esse ano ganha 2 títulos, os 2 títulos mais importantes à disposição dos grandes clubes brasileiros. Você tem Libertadores e Brasileiro. O Brasileiro é muito importante. Muito. Porque assim, ganhar Libertadores é fantástico, mas parece que o brasileiro fica num segundo plano. Para um treinador de futebol, ganhar um campeonato com 38 rodadas tem um valor muito grande. Porque, veja, o Palmeiras competiu. Nas 3 últimas rodadas, 4 últimas rodadas, o título escapou. Então, você trabalha um ano todo
E às vezes você não vai ser o melhor. O Flamengo trabalhou o ano todo, trabalhou de uma forma superior ao Palmeiras. Tem um time já que pode render muito mais, mas ele é mais equilibrado neste momento. O Palmeiras tem tudo para evoluir, para ter um time mais consistente no ano que vem. O Flamengo já teve nessa disputa direta essa equipe que no confronto direto mostrou isso, né, em Lima, no Peru, e agora nos pontos corridos. Então é um ano excelente, um ano espetacular, que condiz com investimento, condiz com organização, com planejamento. Ele está muito à frente dos demais e o Palmeiras joga no mesmo campo do Flamengo, entende? De organização, as receitas não são do tamanho do Flamengo, mas o Palmeiras vende muito jogador, então tem muito dinheiro. Tirando esses dois, aí você tem um abismo. E o Botafogo? Hoje o Botafogo está à margem desse processo. E o Cruzeiro com o Dono e o Pedrinho? Pedrinho ainda tem uma distância muito grande. Não dá para o Pedrinho todo ano botar 300 milhões no bolso dele, né? Não é assim que funciona, que toca a banda. Então, esses dois estão à frente e vão continuar competindo e o Flamengo é irrefutável, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e assim, não dá para contestar. As opções do Flamengo foram por formar um time mais maduro, rapidamente. O que é isso? É Jorginho, é Saúl, é Carrascal, é Danilo, é Alexandre, entendeu? Você vai... esses caras estão mais prontos. Claro que, para alguns, o tempo está acabando, tem que ter reposição. Mas para ganhar agora, era fundamental. E esse time mais maduro levou 2 títulos. João, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Acho que é isso, assim, quando você ganha Campeonato Brasileiro e Libertadores, acho que a gente pode falar de uma consolidação de um trabalho de altíssimo nível, né? Eu até falei depois da Libertadores que não dava para chamar de consolidação, porque no fim das contas o Flamengo vem ganhando títulos ano após ano, né? E independentemente do que acontecesse neste final de temporada, o Flamengo continuaria brigando por títulos. Então, agora, é claro que ganhar esses 2 campeonatos de características tão diferentes, né? Eu acho que significa muita coisa. Significa que você tem um elenco com capacidade de decisão, significa que você tem um técnico absolutamente competente e eu gosto sempre de ressaltar, em muitos momentos da temporada, quer dizer, nos raros momentos em que havia uma margenzinha para se discutir, ele foi discutido. É impressionante, esse é um problema nosso, né? É uma questão insana, assim, a maneira como a gente trata treinador de futebol no Brasil, quer dizer, qualquer pequeno tropeço, mesmo num contexto, num cenário maluco como é o nosso, porque vale lembrar, né? Isso também acho importante destacar, cara, esse título brasileiro é um título gigante. Este título brasileiro, ele tinha que ter pelo menos uma semana de distância do título da Libertadores. Então, você comemora primeiro o título brasileiro e depois de uma semana você joga o título da Libertadores. O que foi feito, né, com esses times, especificamente com os 2 que jogaram a reta final do Campeonato Brasileiro e disputaram o título da Libertadores, é uma insanidade. Claro que isso não acontece toda a temporada. Não acontece toda a temporada porque não é sempre que os mesmos 2 times que brigam pelo título nacional vão brigar pela Libertadores. Mas acho que esta temporada, hoje, desta vez, ela destacou muito a nossa incompetência geral para organizar o futebol. Porque, afinal de contas, olha o que o Felipe Luiz teve que fazer, colocar o time que acabou de ganhar a Libertadores. Há 3 dias, os caras mal podem comemorar. Em Lima. Exato, em Lima, para disputar um título hoje, num jogo Você importante. torna banal, né, o título da Libertadores. Pois cara, porque assim, é um jogo importante hoje, né? E também, né, Jean? Que eu tô vendo, tá de olho na tabela, você tá de olho em tudo, Vitor Birner. Boa noite. O que falar desse Tudo bem, Flamengo? Mota? Boa noite do a você, título rubro-negro. Calçade, Albedo, das fãs do esporte. Eu vou ser bem breve na abertura. Flamengo tomou 24 gols em 37 partidas, tem 51 gols de saldo. Poucas equipes fizeram mais de 51 gols na competição, 5 ou 6 equipes. Depois eu faço a conta aqui rapidamente para te passar. Flamengo termina em casa invicto. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Ô, louco, gabaritou o Birner agora. Breiler, ele jogou a pressão para você. Essa é uma abertura incrível do Vitor Birner. Tudo bem, o que falar do Flamengo campeão da Libertadores no sábado, na 4ª campeão do Brasileiro? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes.
Olha, o Flamengo atualmente é o campeão vigente da Supercopa do Brasil, é o campeão vigente do Campeonato Carioca, e aí com amplo favoritismo, Taça Guanabara incluída, campeão vigente de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque a desse ano ainda não acabou, então o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. Na temporada, só não ganhou um Mundial. Então, conseguir isso no calendário louco que a gente tem, como o Jean já citou, é um feito enorme. E um feito que mostra não só o trabalho do Felipe Luiz, da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, mas também mostra que uma hora você vai colher o que planta. E o Flamengo passou por um período de transição, período que costuma ser até delicado, né, em outros clubes, quando se troca a gestão, o que vai se continuar fazendo, o que vai melhorar. E houve uma mudança gritante no departamento de futebol do Flamengo. Isso daí, esses títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, e até a Copa do Brasil nesse bojo aí na temporada passada, mostra que o Flamengo soube dar um passo adiante. O Flamengo soube melhorar uma lacuna que era questionada da gestão passada, da gestão Landim, e agora com o BAP, e foi uma promessa dele de trazer um executivo mais técnico como o Boto, de tirar a gente da política de perto do futebol. E olha o que aconteceu, não só nos títulos, mas a gente viu uma temporada limpa no Flamengo. A única grande polêmica, a única grande crise foi rapidamente estancada. Aquela história do Felipe Luiz com o Pedro e até envolvendo o dirigente também com o Pedro. E repito, é uma crise que trouxe um benefício, ao contrário de muitas crises do futebol brasileiro, é uma crise que trouxe um benefício ao Flamengo. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Hoje era um jogo para ganhar, independentemente de como seria. Seria de 6-0, sabemos que não existe placar de 6-0, mas tudo bem, né? Se fosse de 6-0, jogasse bem, jogasse mal, gol contra, independente. O resultado veio, que era o resultado da vitória. O Palmeiras ganhou, porque o time do Atlético Mineiro tá uma draga, meu Deus do céu. O Palmeiras ganhou, o Flamengo também, eu fiz seu papel jogando dentro de casa, com 73 mil pessoas no Maracanã. É uma coisa, o maior público acho que se não me engano, do atual Maracanã, né? Entre clubes. É uma coisa absurda que a nossa torcida faz. É incrível, né? A atuação do Flamengo não foi aquela atuação boa, porém foi uma atuação segura. Sabemos que dificultou muito o Flamengo conseguir criar jogadas, ou melhor dizendo, né? Criar jogada no último terço, porque o Ceará estacionou um ônibus de lá com 9 jogadores dentro da área do Ceará, né? No sistema defensivo deles. Então, só o Pedro Raul lá na frente, como homem pivô, que praticamente não fazia nada dentro do jogo, só tentava segurar o jogo lá, mas a dupla de zaga Léo Pereira e Danilo, ia falar Léo Ortiz, conseguiram anular o Pedro Raul de todas as maneiras, e a única maneira que o Carrascal poderia achar um passe, ele conseguiu, né? Achou um passe pornográfico para o Samuel Lino, e o principal da jogada, além do passe do Carrascal, foi a deixadinha do Jorginho, né? Porque o Jorginho, ele ameaçou que ia dominar a bola, mas tirou o pé. Acho que poucas pessoas perceberam isso, né? Que ele ameaçou em querer dominar a bola, mas acabou deixando a bola passar, né? Então isso, e o Samuel Lino finalizou muito bem por baixo do goleiro, e acho que era a única chance melhor dizendo, era a única possibilidade da bola entrar no gol, era por baixo do goleiro, né? Porque o goleiro saiu muito bem, fechou tudo, só que embaixo das pernas ele não fechou, e o Samuel Lino, o mais criticado, já estava sendo criticado por uma parte da torcida, já estava querendo ouvir uma parte de vaia para o Samuel Lino, até, obviamente, ele fazia gol e se consagrar o herói do jogo, né? O herói do título do Flamengo, né? Como o Danilo fez na Libertadores, o Samuel Lino fez agora, né? Muita gente criticando. Depois que ele fez o gol, as críticas desapareceram. Aquela famosa frase,
Nunca critiquei Samuel Lino. Essa é a frase do momento. Deixa o like, tamo junto aí. Valeu!